Conselheiro, por item 64, há pedido de sustentação oral a ser proferido pela doutora Mariana Bin Sanches Varanda. Doutora Mariana, está presente na nossa sala virtual? Sim, está presente, estou vendo. Doutora Mariana, a senhora nos escuta? Escuto sim, doutora. Seja bem-vinda à nossa sessão. E a sustentação será em conjunto. Ah, divisão de tempo, tá bom. Isso. Senhora Amarildo Tomás do Nascimento, ex-prefeito, está presente na nossa sala virtual? Também está presente. Bem-vindos, senhora Amarildo. O senhor nos escuta? Está com o microfone desligado. O microfone está desligado, senhora Amarildo. O senhor nos escuta? Precisa ligar o som dele. Eu acho que o som dele que está desligado, mas parece que nos escuta. Eu vou fazer o seguinte, vou passar a palavra ao conselheiro relator, depois retornarei a palavra à defesa. Tá bom. Excelentíssima doutora Mariana Bin Sanches Varanda, que representa o senhor Amarildo Tomás do Nascimento, e também cumprimento o ex-prefeito Amarildo Tomás do Nascimento. Exame, pedido de reexame do senhor Amarildo Tomás do Nascimento, em face de decisão da segunda Câmara, que emitiu parecer desfavorável para o Bolsonaro de 2018, da Prefeitura de Restinga. As irregularidades disseram respeito ao setor de finanças, como o déficit orçamentário e financeiro, mesmo diante de um aumento de 12% da receita corrente líquida associada à falta de pagamento de precatórios judiciais no exercício. A assessoria técnica jurídica, a assessoria técnica jurídica do Ministério Público de Contas, manifestaram-se pelo não provimento do pedido de reexame. É a síntese do relatório, presidente. Com a palavra, a doutora Mariana Bin Sanches Varanda. Excelentíssima senhora presidente, doutora Cristiana, excelentíssimo senhor relator, doutor Dimas Ramalho, demais conselheiros que compõem o pleno desta corte, outros representantes do Ministério Público de Contas, doutor Tiago, nobre secretário diretor-geral, doutor Sérgio Siqueira Rossi, e a todos que nos acompanham, uma boa tarde. Em relação à divisão do tempo, então ficou ao meu encargo discorrer a respeito de algumas pontuações de ordem técnica em relação, mais especificamente, às contas de 2018, deixando ao ex-prefeito a colocação de um panorama geral em relação ao município. E, para tanto, eu gostaria de inicialmente ressaltar alguns aspectos positivos, tantos muitos, verificados no âmbito do exercício de 2018, tais como o atendimento dos mínimos constitucionais de educação e saúde pelo município, inclusive com considerável margem de segurança, a correta e integral aplicação dos recursos do Fundeb, como bem vai pontuar o senhor Amarildo, a recondução e, o mais importante, a manutenção deste estado de recondução das despesas com pessoal abaixo dos patamares legais, tendo o município encerrado 2018, inclusive abaixo do limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, depois de ter vindo de 2016 com percentuais em torno de 60%, bem como a situação de regularidade no que tange ao pagamento dos encargos sociais e horas extras, em relação às quais não houve sequer qualquer pontuação e era um grande problema dado de gestões anteriores, que inclusive faziam subir excessivamente as despesas com pessoal. Com relação aos dois pontos que levam à emissão do parecer desfavorável, afetos, como dito pelo nobre relator, aos aspectos fiscais e a alegada insuficiência no depósito de precatórios, cumpre-me aqui, além de todas as pontuações que foram feitas no âmbito da peça de reexame em si, trazer algumas considerações e enfatizar os documentos e o que dissemos no âmbito dos memoriais que foram apresentados recentemente à Vossa Excelência. Entendo, em relação aos resultados do exercício, que o ponto de maior gravidade diz respeito ao resultado financeiro deficitário de 2018, que, segundo justificativas trazidas no voto por Vossa Excelência, levando à emissão do parecer desfavorável às contas, teria sido a elevação em 15% do déficit financeiro se comparado ao exercício anterior, mesmo tendo o município experimentado um incremento de suas receitas, como dito Vossa Excelência, na ordem de...
A esse respeito, tal como desenvolvido e comprovado através dos documentos que foram apresentados nos memoriais, o importante primeiramente destacar que este alegado incremento, esse verificado incremento, observado realmente no campo dos registros contábeis em relação à receita, na realidade nenhum resultado prático, hábil verdadeiramente a minimizar um déficit financeiro poderia acarretar para o município. Posto que, como demonstrado, parte desse incremento percebido advém de recursos obtidos por meio de emendas parlamentares, que, por sua vez, geraram a celebração de convênios para o município, com seus respectivos recursos, obviamente, destinados a finalidades específicas, que de maneira alguma seriam hábeis para na utilização, de alguma forma, minimizar o déficit financeiro que vinha vindo de gestões anteriores, tampouco modificar o panorama nesse sentido. Sem contar, excelência, que desses recursos, como também demonstrado, na realidade parte deles, grande parte inclusive, sequer efetivamente adentrou aos cofres públicos no ano de 2018, tratando-se verdadeiramente de um incremento que pode ser caracterizado como fictício, pois não houve resultado prático e não haveria como, de qualquer forma, ser utilizado em prol da minimização da situação fiscal de Restinga em 2018. Mas eu acho que o mais importante a ser ressaltado aqui é ainda em relação ao legado déficit financeiro, que entendo ser um ponto de grande importância para a emissão do parecer desfavorável, e esses citados convênios, é o de trazer à baila a tese que vem sendo sempre defendida no âmbito desta corte e que parece não haver modificado, no sentido de pleno cabimento de se excluir dos cálculos do resultado financeiro do exercício os valores relativos a restos a pagar não processados, especialmente quando, assim como ocorre nesse caso, são oriundos de convênios que foram celebrados no exercício em questão, tiveram suas respectivas importâncias empenhadas, ocorre a demonstração dessa celebração e empenhamento dos convênios, mas que por alguma razão, principalmente pela não efetivação dos repasses por parte dos respectivos órgãos, acabam não adentrando nos cofres municipais, passando essas importâncias como restos a pagar não processados no ano seguinte, o que foi o caso dessas contas. Conforme foi demonstrado, o que leva, na verdade, à ponderação e à solicitação em nome do senhor Amarildo para que seja excluído dos cálculos do resultado financeiro o valor de R$ 515.697 relativos a esses restos a pagar não processados oriundos de convênios, que, se aplicado no caso em tela, faria reduzir o déficit financeiro para um patamar que, além de inferior se comparado ao déficit financeiro do ano anterior, permitiria ao município enquadrar-se no limite de um mês de arrecadação desse déficit, que perfazeria precisamente o equivalente a 30,34 dias, o que, aliado aos resultados patrimonial e econômico resultados patrimonial e econômico positivos, o resultado patrimonial, inclusive, revertido para uma situação positiva em relação ao que vinha em 2017, trazer a Vossa Excelência o convencimento de que, assim como ocorreu em 2017 e houve efetiva a emissão de parecer favorável às contas, também em 2018 a gestão permaneceu caminhando em favor do equilíbrio fiscal. De outra banda, no que tange a questão afeta aos precatórios, mais uma vez cumpre-me trazer à baila todo o esforço empreendido pela gestão em 2018 para a regularização de tão grave problemática, que, como sabido, e reconhecido, no âmbito inclusive da instrução, advém integralmente, quase que integralmente, dos muitos anos de inadimplência de gestões anteriores e que somente fora devidamente solucionada na gestão do senhor Amarildo, que, como por ele mesmo será melhor dito, comprometido, não mediu esforços para que, no caso de 2018, fosse garantida o recolhimento mensal de ao menos a cota constitucional de 1%, que é imposta no caso de regime especial aos municípios, deixando apenas o excedente que era exigido pela DEPRE, considerando o tamanho da dívida, na seara do parcelamento, que foi efetivamente realizado. As suas parcelas foram pagas durante toda a gestão do senhor Amarildo, inclusive os parcelamentos não apenas abarcavam as parcelas da sua gestão, mas também de gestões anteriores, a ponto de
haver o município, como resultado desse esforço, e passando a ostentar uma certidão de regularidade em relação ao pagamento de precatórios emitida pela DEPRE, no qual se constatava tanto a regularidade do pagamento das cotas em si, quanto dos parcelamentos que foram pactuados para essas parcelas de insuficiência. Ocorrência, inclusive, que levou, cabendo aqui também como argumento final, dizer a retirada de pauta do processo das contas de 2019 do município pelo excelentíssimo senhor relator das mesmas, o conselheiro Renato Martins Costa. Justamente depois do advento da sustentação oral realizada pelo senhor Amarildo e sua procuradora responsável pelo aquele processo, com a informação de que o município realmente havia feito esse parcelamento e ostentava essa certidão de regularidade. Doutora Mariana, agora a doutora Amarildo, como vocês vão dividir o tempo? Excelência, eu estou finalizando. Aí se o doutor Amarildo permitir... Sim, pode terminar. Então, finalize, por favor. Posso finalizar, excelência? Na verdade, apenas para enfatizar essa questão dessa possibilidade, né, que, assim como foi desenvolvido na sustentação oral feita pelo Dr. Marcelo Palaveri, essa real possibilidade que existe no âmbito desta corte de entender, em consideração ao princípio do primado da realidade, que a alteração de um panorama inicialmente não favorável pode ocorrer diante da efetiva demonstração de proatividade e esforço da gestão em melhorar, o que efetivamente, sem dúvida alguma, se verifica nas contas em tela e em toda a gestão do senhor Amarildo. Finalizando, excelência, apenas para pugnar pelo provimento do pedido de reexame. Perfeitamente. Para os minutos restantes, a palavra do senhor Amarildo Tomás do Nascimento, o ex-prefeito do município de Restinga. Muito boa tarde, excelentíssima senhora conselheira, doutora Cristiana, excelentíssimo senhor relator, doutor Dimas Ramalho, demais eminentes conselheiros dessa corte. Nessa oportunidade, eu quero relatar rapidamente a situação que eu encontrei o município de Restinga, em 2017, numa situação geral, caótica, ingovernável, numa situação nebulosa, pois Restinga passou por uma gravíssima crise política no período de 2013 e 2016, quando ocorreram a troca de 7 prefeitos em curto espaço de tempo. Restinga estava no fundo do poço. Restinga pedia socorro, Restinga não tinha credibilidade para comprar e muito menos contratar serviço para o bem do serviço público. Encontramos uma folha de pagamento estourada em 59,6%, vários pagamentos de horas extras e outros benefícios sem amparo legal. Não existia CND, Fundo de Garantia INSS, precatórios que não eram pagos, os gestores anteriores faziam os acordos de parcelamento e não cumpriam. A frota de veículos totalmente destruída, sucateadas, vários TACs no Ministério Público que estava para serem cumpridos, os quais nós tivemos a obrigação de cumprir todos. Enfim, e outros prédios totalmente abandonados, precisando de reformas, ruas esburacadas. Restinga, infelizmente, estava no fundo do poço e pedindo socorro, pois Restinga, o município, há muito tempo, tinha uma série de contas com parecer desfavorável desde o ano de 2012, 12, 13, 14, 15, 16. E nós fomos à luta, enfrentamos essa situação caótica, ingovernável, a situação do município de Restinga naquela época. E com muito esforço, dedicação e trabalho, nós conseguimos a melhoria na gestão no meu período de 2017 e 2020. Colocamos a folha de pagamento no limite legal, acabamos com as horas extras e outros benefícios que estavam fora da legalidade da folha de pagamento. Fizemos parcelamento de fundo de garantia, INSS, conseguimos a CND, pois que há muito tempo Restinga não existia, o município, eu não conseguia fazer os convênios, porque não tinha CND, mas graças a Deus nós conseguimos. Reduzimos muito a despesa com combustível, despesa de viagem e outras despesas impróprias que vinham ao longo do tempo nas administrações anteriores. Cumprimos todos os TACs, colocamos
todos os índices dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Fizemos adequação do piso do Ministério Público no piso nacional dos professores. Enfim, executamos várias obras importantes para o município. E parcelamos os encargos, os precatórios, a gente tinha que pagar os encargos, o do mês e os parcelamentos. E com muito esforço do nosso trabalho e nossa dedicação, as contas de 2017, depois de longos anos, as minhas contas de 2017 elas foram aprovadas, porque antigamente, de 2012 a 2017, eram todas desaprovadas. Enfim, foi 4 anos de esforço, de comprometimento, de dedicação para o município de Restinga. Respeitosamente, senhores conselheiros, senhora presidente, senhor relator, o porquê da narrativa do ex-prefeito falar das administrações anteriores? Eu falo porque não foram tomadas, neste período, com responsabilidade, as providências que deveria ter tomado. E isso me prejudicou e comprometeu muito o meu período na gestão de 2017 e 2020. Não foi fácil, diante de uma situação encontrada, honrar os parcelamentos em dia, folha de pagamento em dia, encargos sociais do mês e os parcelamentos, precatórios parcelados e o percentual de precatório sobre a receita corrente líquida que foram pagos. Por quê? O município simplesmente depende do quê? Do ICMS e do Fundo de Participação, numa receita média mensal de 2.200, 2.200.000 por mês. Então, era difícil. Mas o pouco aqui, senhores relatores, senhora presidente, finalizando essa oportunidade que nos foi dada, respeitosamente, eu peço aos senhores eminentes conselheiros desta respeitável corte, do Tribunal Pleno, a emissão de parecer favorável nas referidas contas de 2018, por ser medida de justiça, porque não houve má-fé, não houve prejuízo, não houve dano ao erário, e sim, houve um grande esforço para colocar a gestão nos trilhos e no rumo certo. Foi o que eu fiz, porque eu não conheço outra cidade passar o que Restinga passou neste período da troca de 7 prefeitos. Então, respeitosamente, eu peço um olhar especial, um voto, emitir um parecer favorável nesse sentido de tudo aquilo que eu fiz de bom, de trabalho, de responsabilidade, comprometimento e esforço para a gestão do meu período e para o bem-estar da população e o bem público do município de Restinga. O meu muito obrigado a todos pela essa oportunidade. Nós que agradecemos, doutora Amarildo. Retorna a palavra ao conselheiro relator. Senhora presidente, tendo em vista as moderações trazidas pelo advogado e também pelo ex-prefeito, eu vou retirar de pauta para fazer uma análise. Obrigado. Fica, portanto, a matéria adiada. Novamente, agradeço, senhora Amarildo e doutora Mariana, a presença na nossa sessão. Uma boa tarde.